O Deus incomparável. Jesus sempre foi e será incomparável. Ele estava com Deus na criação do mundo. Ele existia antes de se encarnar como um ser humano. Na terra, ele revelou a natureza e o caráter do Pai como um Deus de amor. Ele lia o coração das pessoas, curou os doentes, libertou os encarcerados de espírito e defendeu os marginalizados e humildes. Por onde ele passava, não havia como não percebê-lo. Cada partícula desse mundo sabia quem ele era. A natureza, os animais, as doenças, os demônios e até mesmo a morte obedeciam às suas ordens. Todos submeteram ao Deus revestido em pele humana. Entretanto, Jesus não se tornou uma pedra para salvar pedras. Não se tornou um pássaro para salvar pássaros. Também não se tornou uma árvore para salvar a floresta. Ele se tornou um de nós para nos redimir. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Contudo, por mais estranho que possa parecer, nossa raça resistiu e negou seu amor e sua oferta de salvação. O impensável aconteceu. Aqueles a quem ele veio salvar o desprezaram e dele não fizeram caso. Pelo relato dos evangelhos, somos informados de que o mar era subjugado, as doenças desapareciam, os demônios ficavam apavorados e a morte não tinha força alguma diante do Senhor Jesus. Só a nossa raça desobedeceu, desprezou e crucificou o autor da vida. Ele foi traído por um amigo próximo, abandonado por seguidores. Sua morte foi premeditada pelos líderes religiosos e o governador lavou as mãos ao condená-lo. Antes de crucificarem Jesus, cuspiram nele. A intenção não era de causar dor, mas humilhar e rebaixar a pessoa de Cristo. Aquele que usou a saliva para abrir os olhos do cego foi cuspido por aqueles que não enxergavam o amor divino manifestado nele. Espancar e torturar a Jesus para que depois fosse morto entre ladrões, como se fosse um deles. A despeito de tudo isso, para espanto dos incrédulos, Jesus de Nazaré ressuscitou e provou que ele era quem afirmava ser: Emanuel, Deus conosco. Ele ressurgiu da morte e tem todo o poder para perdoar, salvar e restaurar todos os que clamam por seu nome. Isso o torna ímpar e incomparável. Deus meu, por que me desamparaste? A questão que atravessa os séculos e chega até nós é: por que deixar o céu e habitar entre os seres humanos?
Por que trocar a eternidade por uma vila em Nazaré? Por que abandonar as glórias celestiais por uma carpintaria? A resposta a essas perguntas sempre nos constrange. Temos dificuldade em entender que todo o sacrifício de Jesus foi por nossa causa. A Bíblia declara que Cristo veio à Terra na plenitude dos tempos. Ele nasceu no tempo determinado pelas profecias para cumprir o plano da redenção. O cenário era de grande perturbação. O povo judeu vivia na iminência de uma insurreição contra Roma. As pessoas estavam céticas quanto à religião por causa dos seus maus líderes. Ou seja, nesse aspecto, a plenitude dos tempos significava o pior momento, quando a tensão social, cultural e religiosa desfavorecia qualquer movimento de restauração espiritual. Esse foi o contexto do nascimento e do ministério de Jesus Cristo. Ele veio em uma época em que o templo estava corrompido pela prática do comércio, em vez de promover a salvação dos pecadores. Os líderes religiosos se odiavam e lutavam entre si por status e poder. O povo estava perdido na ignorância e no formalismo religioso. Será que há alguma semelhança com os nossos dias? Diante da iminente volta de Jesus, o quadro não parece muito diferente. O que percebemos hoje é uma cultura muito mais espiritualista do que espiritual, em que objetos mágicos e energizados, médios e a busca pela prosperidade suplantam a busca pela verdade. Muitos veem a eternidade à volta de Jesus como uma oportunidade de lucro e prosperidade. O interesse pela verdade e o estudo da palavra de Deus são substituídos por experiências emocionais, músicas envolventes e orações clamorosas que as pessoas escutam, mas não entendem. Tudo isso está bem distante do que Cristo ensinou. O discurso de Cristo era impressionante. Ele não era um pregador da comodidade, mas da adversidade. Hoje, os pregadores mais populares são aqueles que proclamam a felicidade dos crentes. Jesus, porém, estava preocupado com a santidade dos fiéis, enquanto líderes religiosos dos nossos dias estão interessados em converter pessoas ricas das quais possam obter lucro. Jesus manda não ajuntar tesouros aqui na terra. Em oposição ao acúmulo de bens, ele diz: vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19, 21. Nem todos percebem ao ler a Bíblia, mas a fala de Jesus sempre foi impopular. Ele afirmou: ninguém que tendo posto a mão no arado olhe para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Um pouco mais à frente, no mesmo evangelho, colocou toda a humanidade contra a parede quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16, 13. A verdade é que seguir a Jesus nunca foi tarefa fácil.
Jesus exigiu excelência quando disse que devemos ser perfeitos, ou seja, íntegros em nosso compromisso com Ele. Não é fácil abandonar tudo para seguir a Jesus. Não é fácil amar os inimigos. A mensagem de Jesus sempre foi de sacrifício pessoal e por isso é impopular. A verdade, porém, é que no céu não entrarão os que amam este mundo. Nada imperfeito vai ter lugar ali. Por isso, é preciso morrer para o eu e deixar que Cristo viva em nós. Caso contrário, não se pode ver o reino dos céus. É essencial entender que com Jesus não há meio termo. Assim como não existe uma mulher meio grávida, não existe um meio cristão. Ou você renunciou a si mesmo e deixa Cristo dirigir sua vida, ou você faz o que deseja e Cristo não nasceu verdadeiramente em seu coração. Da mesma forma que Jesus recriará o mundo, Ele quer recriar você. A proposta de Cristo é exatamente esta: uma nova criação, uma nova natureza e um novo caráter para os cidadãos do reino de Deus. Por isso devemos aprender a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Ele odeia. Se Jesus odeia o pecado, devemos odiá-lo também. Se Ele não suporta o egoísmo e o orgulho, devemos extirpá-lo de nossa vida. Se Deus é compassivo e misericordioso, devemos ser assim, pois Ele é o nosso caminho e exemplo. Os primeiros seguidores de Cristo foram chamados de cristãos porque seguiam os ensinamentos de Cristo e buscavam, pelo poder e influência do Espírito Santo, viver como Ele viveu. As pessoas que confessavam Jesus como Messias enviado por Deus eram identificadas dessa forma: cristãos. Hoje é possível identificar católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais e espíritas. Entretanto, onde estão os cristãos? Onde estão aqueles que vivem o que Cristo ensinou? Ser cristão é muito mais do que pertencer a uma igreja. É agir como Cristo agia e viver como Cristo vivia. Como era a vida de Jesus? Quais são os seus ensinos? E quando o Filho do Homem vier em sua glória? Sendo maior, Jesus Cristo tratava todos igualmente. Interessava-se pelos desprezados, pelos indignos e pelos pecadores. Filho, perdoados estão os teus pecados. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ele valorizava os humilhados e acreditava nas pessoas mais improváveis e mais ignoradas. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mas se enfurecia com o pecado. Não passais da casa de meu pai, casa de venda. Jamais expôs alguém ao ridículo. Ele escolheu ser o último e mostrou ao mundo que o maior no reino dos céus é o que mais serve a Deus e ao próximo. Em verdade vos digo que nenhum profeta defendeu a verdade, resistiu ao mal e sempre perdoou os que o ofendiam. O exemplo de Jesus define o que é ser cristão em qualquer situação e em qualquer tempo. Se pregamos para as pessoas e simplesmente repetimos que Deus as ama, não estamos fazendo nada demais. Falar isso é muito mais fácil do que dizer "nós te amamos" e demonstrar isso com ações verdadeiramente cristãs. É mais fácil amar o mundo inteiro do que o nosso vizinho.
é mais fácil crer na verdade do que vivê-la. Os pregadores de hoje falam muito das coisas boas que as pessoas podem ganhar ou ter se elas forem membros de uma igreja. Muitos alardeiam as vantagens de ser um cristão. Tem um carro, caminhonete, sítio, tem tudo e viajei de avião pro mundo inteiro já. Todavia, Jesus desafiou as pessoas a tomar sua cruz e segui-lo. Isso significa sacrifício, renúncia e rompimento com as vantagens e comodidades deste mundo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Na verdade, se não estivermos bem fundamentados naquilo que Jesus disse em relação ao ser um cristão, podemos estar vivendo uma religião que nada tem de Cristo, senão seu nome. Qual foi o dízimo que você trouxe? Um dia desse é. Infelizmente, isso é uma coisa muito difícil. De muito sair de bênção. E de dízimo. Precisamos entender que Jesus não é uma mercadoria que encontramos no culto, que possa ser adquirida para melhorar a nossa vida. Ele representa uma mudança muito mais radical. Ele afirmou que é a própria vida. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele é também nossa única esperança. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Na criação, no princípio de tudo, Jesus transformou a terra sem forma e vazia em um lindo planeta. Da mesma forma, Ele quer entrar hoje em sua vida e reescrever sua história. A transformação de vida proposta por Cristo não é parcial e muito menos incompleta. É uma mudança que envolve absolutamente tudo na vida. Nossa vontade deixa de ter a importância e a centralidade que tinha, pois ela passa a pertencer a Jesus. Afinal, não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós. Em vez de desejar as coisas que Jesus pode dar, precisamos aceitá-lo em nosso coração. Quando isso ocorre de fato, nossa vontade entrará em harmonia com a vontade de Deus e seremos uma nova criatura. O impossível será realizado. Isso proporciona realização e felicidade sem comparação. Essa felicidade nada tem a ver com dinheiro, status ou fama. É a felicidade de estar em sintonia com Deus, como nosso Criador e Redentor. É sobre essa alegria que Jesus falou em João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Isso preenche a vida de significado, pois temos a certeza de que a eternidade se aproxima e sorri para nós. Não podemos nos contentar com o tipo de Jesus discreto, aquele que aparece de vez em quando e desaparece quase sempre. Não podemos também pretender ter o Jesus estepe. Muita gente vai guiando a própria vida a toda velocidade. Então, quando algo dá errado, recorre ao bondoso Jesus. Qualquer forma de Jesus que não seja o Jesus revelado na palavra de Deus não passa de uma enganação, um estepe sem ar. Certa vez, o pastor Ivan Saraiva, autor do livro Esperança Viva, foi abordado por um rapaz inteligente e sincero. Ele o procurou no fim de uma pregação para falar de uma suposta descoberta teológica recente. Depois de muito estudo, ele chegou à conclusão de que, no fim de todas as coisas, todas as pessoas serão salvas por Jesus. Não haverá perdidos, pois o amor de Deus é muito maior do que nossos pecados e todos seremos perdoados, afirmava ele. O pastor Ivan ouviu atentamente a empolgante descoberta daquele jovem e explicou que, na teologia, o nome dessa crença é universalismo. Aparentemente, essa ideia é bela e bíblica.
pois sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3:22. No entanto, ela tem um problema: não é verdadeira. A Bíblia fala claramente sobre salvos e perdidos. Pensar que os castigos de Deus são apenas uma metáfora é o mesmo que dizer que suas bênçãos também o sejam, pois elas são declaradas da mesma forma. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. É claro que Jesus faz de tudo para nos salvar, afinal foi para isso que Ele veio à Terra. O que devemos entender é que não adianta apenas querer ser salvo, precisamos deixar que Cristo nos salve. Se você perguntar em uma igreja quem deseja ir para o céu, todos levantarão a mão. Se você atravessar a rua e fizer a mesma pergunta dentro de um bar, todos, de igual forma, vão desejar. Todos desejam viver eternamente. Mas a questão é se queremos ou não morrer para esta vida e nascer de novo. Na verdade, nenhuma religião é mais pacífica e ao mesmo tempo mais radical do que o cristianismo. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Jesus se entregou plenamente para nos salvar, mas ao mesmo tempo Ele exige tudo de nós. A salvação que Ele oferece se realiza por meio de uma aliança, um pacto. Para se ter uma aliança são necessárias duas partes, porém, para quebrá-la, uma parte é suficiente. Tornar-se um cristão é entrar em aliança com Cristo. Ele é fiel e todo-poderoso em manter a aliança e cumprir sua parte. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Entretanto, nós podemos quebrar a aliança. E a única coisa que Ele não fará é nos obrigar a cumprir o pacto contra nossa vontade. Crucificai-me! A vontade e a decisão do coração são respeitadas pelo céu. Em tudo isso, uma coisa é certa: assim como temos expectativas em relação a Deus, Ele também tem expectativas em relação a nós. Da mesma forma que você e eu já sentimos alegria pelas vitórias de nossos filhos, Deus também se alegra quando tomamos boas decisões. Temos o privilégio de poder chamar Deus de Pai e de ser seus filhos. É preciso entender que tudo que Jesus quer
é curar nossas feridas, nos levar de volta para casa, pois Ele é a nossa esperança viva. Enquanto o mundo ama os que são belos, os que tiram as melhores notas, os mais importantes, Jesus ama os pecadores, os miseráveis, o ser humano como ele é. Se você está enfrentando grandes desafios e acha que nada dá certo em sua vida, erga seus olhos a Jesus Cristo. Ele nunca falha, nunca erra e quer ensinar o caminho a você. Na verdade, Ele é o caminho, Ele é a raiz e a fonte de tudo que é verdadeiramente bom e incomparável. Paz seja convosco. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.